Bom dia a todos. Meu nome é Thalita dos Santos. Eu sou mestre em Imunologia e doutoranda em Imunologia pelo Programa de Pós-Graduação em Imunologia da Universidade Federal da Bahia. E hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre os aspectos morfofuncionais de componentes celulares e moleculares envolvidos na resposta imune inata. Então, eu acho que vocês já tiveram uma breve introdução sobre a imunidade inata, mas só para refrescar. Ela se refere aos mecanismos de defesa que vão estar sempre prontos para combater micro-organismos e outros agentes agressores. Então, como vocês podem observar aqui na imagem, o sistema imune inato ele vai ser composto de uma diversidade de células e moléculas solúveis. Entre essas células estão os fagócitos, mastócitos, as barreiras epiteliais, células dendríticas e o sistema de complemento. Então, entre os principais componentes da imunidade inata estão as superfícies epiteliais, um exemplo disso é a própria pele, que vai bloquear a entrada dos micro-organismos. Eu não vou me aprofundar nas barreiras epiteliais porque vocês vão ter uma aula específica para isso. Outros tipos de células são as células sentinelas teciduais, isso inclui macrófagos, células dendríticas, mastócitos, e eles têm um papel basicamente de detectar micro-organismos que conseguem romper o epitélio e iniciam as respostas do hospedeiro. Outro exemplo disso são os leucócitos, muito conhecidos como glóbulos brancos, que incluem neutrófilos, macrófagos, monócitos e células natural killers. Eles têm um papel, basicamente, de eliminar os micro-organismos que invadiram, que conseguiram passar pela barreira do epitélio. E também eles se livram das células danificadas do hospedeiro. E também temos as proteínas plasmáticas, que vão combater os micro-organismos que entraram na circulação. Por exemplo, são as citocinas, sistema de complemento. Então, os fagócitos, eles são um grupo composto por diversos tipos de células, e eles são um dos grandes protagonistas da imunidade inata. O seu nome vem do grego e significa basicamente ingerir, comer. E o seu papel principal, como o próprio nome já diz, é ingerir e destruir micro-organismos e remover tecidos danificados. Então, as respostas funcionais dos fagócitos na defesa do hospedeiro, ela consiste em etapas sequenciais, como o recrutamento das células, dos fagócitos para os sítios de infecção. Isso vai envolver a quimiotaxia, que seria substâncias que vai atrair esses fagócitos para o local da infecção. O reconhecimento e ativação, que vai ser a ligação aos receptores, na superfície do fagócito. Então, eu vou falar um pouco mais disso adiante. E a fagocitose, que seria o fagócito ingerir aquele micro-organismo ou célula danificada, que vai sofrer um ataque químico envolvendo a produção, a liberação de oxidantes, óxido nítricos e outras diversas substâncias que vai destruir aquele micro-organismo ou aquela célula danificada. Os neutrófilos, eles constituem a população mais abundante de leucócitos circulantes. E o principal tipo celular nas reações inflamatórias agudas, acho que alguns de vocês já devem ter escutado falar em neutrofilia, significa que muitos neutrófilos estão sendo recrutados para o local da infecção, isso significa que uma infecção aguda se estabeleceu. Bem, como vocês podem observar nessa imagem, eles possuem um núcleo segmentado em 3 a 5 lóbulos conectados, e por isso eles também são conhecidos como polimorfos nucleares. Bom, o seu citoplasma ele contém 2 tipos de glândulos ligados à membrana. A maioria desses grânulos, chamados grânulos específicos, estão repletos de enzimas, como, por exemplo, lisozima, colagenase e elastase. O restante dos grânulos dos neutrófilos eles são chamados de azurofílicos. Eles contêm enzimas e outras substâncias microbicidas, entre as quais as defensinas e as catalicidinas se destacam. Bem, os neutrófilos eles são produzidos na medula óssea e surgem de precursores que também originam fagócitos mononucleares. A sua produção é estimulada pelo fator estimulador de colônia de granulócito e pelo fator estimulador de colônia de granulócito macrófago.
o neutrófilo ele é altamente abundante. Um ser humano adulto ele produz cerca de 1 vezes 10 elevado à 11ª neutrófilos por dia. E esses neutrófilos, porém, eles têm um tempo de vida curto. Eles vão circular no sangue apenas por poucas horas ou dias. Seu objetivo principal, como a maioria dos fagócitos, é fagocitar micro-organismos. E eles vão reconhecer, na maioria das vezes, micro-organismos que estão opsonizados. São substâncias que vão marcar e envolver micro-organismos para que os neutrófilos possam fagocitar. Eles também vão reconhecer e fagocitar células necróticas e eles vão destruir os micro-organismos e essas células necróticas dentro do fagolisossomos, que são estruturas que são formadas dentro dos neutrófilos, onde as enzimas vão digerir, conseguir provocar a morte, a apoptose de células e destruir micro-organismos. Eles também produzem conteúdo de grânulos e substâncias antimicrobianas que matam micro-organismos extracelulares, ou seja, eles também secretam substâncias no meio extracelular. Porém, essas substâncias elas também não vão danificar apenas os micro-organismos, elas também podem danificar tecidos sadios. Outro importante tipo de células da imunidade inata são os monócitos e os macrófagos. O sistema de fagócitos mononucleares ele inclui células circulantes chamadas de monócitos. Esses monócitos, ao migrarem para os tecidos onde está ocorrendo a infecção, eles já podem ser chamados de macrófagos, são macrófagos ativados. E os macrófagos residentes teciduais, que vão residir em órgãos específicos. Bom, a diferença entre eles basicamente é que os monócitos eles são originados na medula óssea através de células tronco hematopoéticas, que vai originar precursores de monócitos. Esses monócitos eles vão ficar circulando ali no sangue e quando eles forem recrutados para um local da infecção, eles vão ser ativados e aí já podem ser chamados de macrófagos ativados. Já os macrófagos residentes teciduais, eles são originados durante o desenvolvimento inicial em precursores de macrófagos no tecido embrionário, que vai migrar para tecidos específicos e eles são chamados de modo um pouquinho diferente. Por exemplo, os macrófagos residentes no cérebro, eles são chamados de células da microglia. Já os macrófagos residentes no fígado são chamados de células de Kupffer. Os do pulmão, de macrófagos alveolares, e o do baço, de macrófagos sinusoidais. Bem, aqui nessa imagem a gente pode observar a diferença. Nessa imagem A e B temos monócitos, então eles ainda não estão no tecido, eles ainda não migraram para o tecido, então ainda são chamados de monócitos, eles não têm muitos grânulos nos interiores, porque eles não estão ativados ainda. Ao migrar para o tecido e serem chamados de macrófagos, vocês podem observar a diferença notável nessa terceira imagem aqui, onde um macrófago ativado ele possui numerosos vacúolos fagocíticos e organelas citoplasmáticas que vão conter diversos grânulos e vão ser responsáveis pelas funções dos macrófagos. E quais são as funções dos macrófagos? Basicamente, a principal função é ingerir micro-organismo por meio do processo chamado de fagocitose, e, então, destruir os micro-organismos ingeridos através de fagolisossomos, que são estruturas formadas com a união de vacúolos e do lisossomo ao esse macrófago ingerir os micro-organismos. Esses vacúolos, esses fagolisossomos, possuem uma série de enzimas que vai destruir aquele micro-organismo em questão. Uma outra função dos macrófagos é ingerir células necróticas do hospedeiro, como células mortas, os neutrófilos que são tão abundantes, quando esses neutrófilos eles já cumpriram a função dele, ou eles estão ali naquele tecido e não há mais a necessidade de um número grande de neutrófilos. Lembram que eu falei que os neutrófilos eles têm um período de vida curto? Então, os macrófagos eles vão ser responsáveis por destruir esses neutrófilos que não são mais necessários. Eles também vão secretar uma série de diferentes citocinas que vão
intensificar o recrutamento de mais monócitos para o local da infecção, que ao chegar ao local da infecção, vão ser ativados e chamados também de macrófagos. Então, eles se autorregulam, posso dizer dessa forma. Eles também vão atuar como células apresentadoras de antígenos, as chamadas APCs. Essa função já faz uma conexão aí com a imunidade adaptativa, que eu não vou abordar aqui, mas vocês vão ver isso mais adiante. E eles também vão promover o reparo de tecidos lesados, estimulando o crescimento de novos vasos sanguíneos, que é chamado de angiogênese, esse processo, e também a síntese de matriz extracelular rica em colágeno, que esse processo que ele vai causar a fibrose, que faz parte do processo de cicatrização. Então, como vocês podem notar, o macrófago ele vai estar ali altamente presente, tanto para ajudar a destruir micro-organismo em um determinado específico, mas eles também são responsáveis por regenerar, produzindo proteínas, né, como colágeno, que vão ajudar aquele tecido a cicatrizar. Nessa imagem aqui, vocês podem ver uma ferida, e eu acho que todo mundo já viu o pus, ou sabe o que é, em algum momento da vida já teve o pus. Saibam que o pus, esse tecido que compõe o pus, esse tecido não, perdão. O pus ele é composto basicamente por diversas células mortas, diversas substâncias, mas um componente que está altamente presente ali nesse pus são os macrófagos que participaram ali na ingestão dos micro-organismos, no reparo, e estão ali ajudando a ingerir os células e tecidos que foram danificados nesse processo. Bem, pessoal, essa imagem ela mostra resumidamente os mecanismos que envolvem a ativação dos macrófagos. Não dá para explicar todas as etapas, porque cada célula que eu vou citar durante essa aula, elas têm etapas que envolvem células, diversas células, tecidos complexos para ativar aquela função. Então, a gente vai ver isso de forma mais resumida. Basicamente, os macrófagos eles são ativados tanto pelo reconhecimento através de receptores do tipo TOL, eu falo dele um pouquinho mais adiante, como também por receptores que eles têm para citocinas, né? Citocinas que vão dar um sinal que existe infecção ali, como também por fragmentos de complemento, do sistema de complemento. Então, tudo isso vai ajudar a ativação do macrófagos. Então, citocinas do tipo TNF, L1, IL6 e L2 vão contribuir para a inflamação e imunidade adaptativa intensificada. E o fagócito ativado, né, no macrófago, ele vai produzir espécies reativas de oxigênio, chamados ROS, e também espécies de óxido nítrico. E tudo isso, juntamente com a fagocitose, né, com o micro-organismo fagocitado, vai contribuir para o killing de micro-organismo, a morte do micro-organismo. Agora eu vou falar um pouquinho de 3 células que eu coloquei juntas, porque elas têm funções bem similares, né? Apesar de não serem iguais em todas as funções, mas, bem, os mastócitos, são esses aqui, os basófilos e eosinófilos, eles têm uma função bem similar, porque ambos vão atuar principalmente nas doenças alérgicas e na defesa contra eumintos. Os mastócitos, eles são células derivadas da medula óssea, presente no epitélio da pele e das mucosas, as quais, ao serem ativadas, vão liberar numerosos mediadores inflamatórios, como, por exemplo, histamina, prostaglandinas, leucotrienos. E esses grânulos citoplasmáticos, eles são liberados no espaço extracelular. Eles também liberam citocinas. E uma função bastante importante do mastócito e também do basófilo é expressar
receptores de alta afinidade para IgE, mas isso aí já faz parte da imunidade adaptativa, que são cenas dos próximos capítulos. Bom, basicamente, eles vão atuar nas respostas da imunidade inata e na imunidade adaptativa, quando envolver IgE, e eles compartilham a propriedade comum de terem grânulos citoplasmáticos contendo vários mediadores inflamatórios e antimicrobianos, que quando são liberados mediante ativação, eles vão estar envolvidos na resposta imune que conferem proteção contra eumintos e nas reações causadoras de doenças alérgicas. Então, essas células, elas têm bastante grânulos. É algo que é bem comum, histamina, né? Quando a gente toma o antihistamínico, a gente está inibindo mastócito, basófilo. Uma diferença notável entre eles é que o basófilo, ele é bem raro. Ele compõe basicamente cerca de 1% dos leucócitos circulantes. Então, é bem mais raro os mastócitos. Os eosinófilos eles estão muito presentes na resposta a eumintos, mas eles compartilham muitas similaridades, principalmente no que diz respeito aos grânulos que eles produzem. Já as células dendríticas, elas podem residir nos tecidos ou serem circulantes, elas percebem a presença de micro-organismos e iniciam reações da defesa imune inata, além de capturarem as proteínas microbianas para exibi-las, as células terem a apresentação de antígeno, isso também faz parte da imunidade adaptativa. Elas são chamadas de sentinelas da infecção. Então, elas estão sempre ali pronta para atuar assim que notam a presença de um micro-organismo. Ela possui várias projeções que colaboram, né, para sua função de fagócito. Então, ela é muito importante como célula apresentadora de antígeno e vai expressar MHC de classe 1 e 2. Elas têm essas projeções, né, membranosas, são fagócitos especializados e estão amplamente distribuídas nos tecidos linfóides, no epitélio de mucosa e no parênquima dos órgãos. As células linfóides inatas, pessoal, foram uma das últimas células a serem descobertas e ainda não se tem tantas informações sobre elas, como temos de outros tipos celulares estudados há mais tempo. São células derivadas da medula óssea com morfologia de linfócito, que foram descobertas como células produtoras de citocinas, similares àquelas produzidas pela célula T. Porém, elas não têm os receptores de célula T. Então, elas não participam de forma alguma da imunidade adaptativa. Elas circulam no sangue e estão presentes em vários tecidos linfóides, especialmente nos tecidos de mucosa, como pulmão, intestino. Elas secretam citocinas, então são chamadas muitas vezes de células linfóides secretoras de citocinas. E elas possuem algumas subpopulações, que eu falo logo a seguir, e podem participar na defesa de hospedeiro contra patógenos distintos. Então, as células linfóides, através do estímulo de citocina, né, no ambiente que ela se encontra, ela vai se diferenciar em subpopulações diferentes. Então, temos a LC1, LC2 e LC3. E isso vai ativar fatores de transcrição diferentes, distintos, como o TBET, o GATA3, o ROGAMA. E eles vão fazer com que as IL-6 se diferenciem e produzam citocinas específicas. Um exemplo disso, a IL-C1 ela produz IL-12, a citocina IL-12 e IL-18, que ativam o interferon gama e, por isso, elas atuam na defesa contra os vírus. Já a IL-C2 ela produz IL-25, IL-33 e o TSLP, vão atuar estimulando a produção de L5 e L13, que são citocinas do tipo 2, que estão envolvidas, tipo T-helper2, perdão, que estão envolvidos na defesa contra eumintos, inflamação alérgica. A L5 também ela tem um importante papel no recrutamento de eosinófilos, você lembra que eu falei de eosinófilos que está envolvido na resposta a eumintos alérgica, então.
Já a ILC3, ela vai produzir IL-1 e IL-23, que vai estimular as citocinas IL-17, IL-22, e vão ter importante função na barreira intestinal e na organogênese linfóide. As células natural killer, pessoal, killer quer dizer assassino, então o nome já diz, são assassinas naturais. Assassinas de quem? De células infectadas por patógenos. Então, muitas vezes, alguns autores citam as células natural killer como uma ILC, uma célula linfóide nada do tipo 1, que é aquela que eu falei agorinha, a tipo 1 que está relacionada à morte de células infectadas por vírus, porque ela produz a citocina interferon gama, e por isso, às vezes, elas são referidas como ILC1. Bem, elas são células citotóxicas que exercem papéis importantes na resposta imune inata, principalmente contra vírus e bactérias intracelulares. Bom, só lembrando que vírus são patógenos intracelulares obrigatórios, eles precisam de todo o maquinário celular para se reproduzir e desenvolver as suas funções. Elas são células altamente abundantes, constituem cerca de 5 a 15% das células mononucleares presentes no sangue e no baço. No sangue, elas vão aparecer como linfócitos grandes, contendo numerosos grânulos citoplasmáticos, que são os grânulos que vão conter todas aquelas enzimas para que ela exerça a sua função. Elas vão usar para reconhecer as células infectadas receptores codificados por DNA de linhagem germinativa. Então, esses receptores vão ajudar ela a distinguir o que é uma célula sadia de uma célula infectada por um patógeno. E no início do curso de uma infecção viral, as células NK elas são expandidas e ativadas pelo reconhecimento de ligantes ativadores presentes nas células infectadas. Então, a célula que tem um vírus ou uma bactéria vai expressar esses ligantes que vão ser reconhecidos por esses receptores das células NK e também isso vai ser contribuído pelas citocinas IL-12 e IL-15. Bom, essa imagem ela mostra resumidamente o mecanismo de ação das células natural killer. Então, essas células elas produzem grânulos, principalmente a perforina. A perforina, o nome até lembra, perforina, perfurar. Ela vai fazer lise, vai fazer furos na célula que está infectada e as granzimas vão ter o papel de ajudar a matar essas células que estão infectadas. Então, célula infectada por vírus, célula lesada também, elas podem ser destruídas pelas natural killers, apesar de o foco dela ser bastante células que estão infectadas por vírus ou bactéria. Então, elas vão matar essas células. E as citocinas, como eu falei, L12 e interferon, elas vão contribuir para que a natural killer seja ativada e consiga fagocitar e matar essas células que estão infectadas, matando assim os micro-organismos fagocitados por essas células. Então, pessoal, tudo que eu falei até agora, ela envolve alguns mecanismos que até não dá para serem tanto detalhados devido ao tempo curto que eu tenho aqui com vocês. Porém, esses mecanismos eles são gerais e não envolvem a imunidade adaptativa, que vai ser o próximo tópico de vocês. Porém, ainda assim, apesar de ser inespecífico, não ser tão específico como a imunidade adquirida, adaptativa, ela vai envolver alguns mecanismos. Bom, o que vai diferenciar principalmente são os receptores que são expressos pelas células envolvidas. Bom, os receptores da imunidade inata, eles, um mesmo receptor, ele pode reconhecer diferentes micro-organismos, ou seja, é um reconhecimento não tão específico. Já os da imunidade adquirida, ele vai reconhecer micro-organismos específicos. Então, para cada receptor ali expresso, já teve toda uma ativação, todo um processo de reconhecimento e produção de um receptor de algo específico para aquele organismo. Já a diversidade dos receptores na imunidade inata, ele é limitado. Temos em torno de 100 receptores
que vão reconhecer classes específicas de micro-organismos. Entre eles estão o receptor do tipo Toll, os receptores em Formion, os receptores de Mannose, os receptores Scavenger. Esses são receptores não tão específicos para um determinado micro-organismo. Eles reconhecem uma classe de micro-organismos. Já os receptores da imunidade adquirida, eles são bastante específicos. Bom, e esses receptores, o que é que eles reconhecem? Bom, para ele reconhecer um patógeno, os receptores que estão presentes nos macrófagos, nas natural killer, em todos esses fagócitos, todas essas células que eu falei até o momento, eles precisam reconhecer os micro-organismos. E como é que eles fazem isso? Eles reconhecem através de padrões moleculares associados a patógenos, chamados de PAMPs. São padrões que vão ser expressos pelos micro-organismos, padrões que normalmente não varia tanto de um micro-organismo para o outro. E o sistema inato vai reconhecer essas estruturas chamadas PAMPs, produzidas por esses patógenos, e vai estimular que a imunidade inata atue agindo contra esses patógenos. Tem uma figurinha aqui que vocês vão entender logo em seguida, que ela diz, o patógeno diz, é porque eu sou gram-negativo para as células do sistema imuninato. E sim, é através de padrões específicos, como, por exemplo, uma bactéria gram-negativa, ela vai ter o LPS, e isso que vai ser reconhecido pelas células do sistema imune. Então, esses produtos microbianos que geram os PAMPs, né, esses padrões, eles são normalmente essenciais para a sobrevivência do micro-organismo. Mas por que isso acontece? Isso acontece para garantir que os micro-organismos não consigam evadir a imunidade inata pela perda mutacional de moléculas reconhecidas pelo hospedeiro. Então, não é interessante que algo que mute com facilidade, que ocorra a mutação com facilidade naquele patógeno, naquele vírus, que isso seja, que isso forme o PAMP, que isso seja reconhecido pelo sistema imuninato. Porque se isso sofreu uma mutação, o sistema já não reconheceria. Então, isso é um mecanismo para que a resposta inata ela seja mais efetiva. Como, por exemplo, temos receptores que reconhecem o RNA viral de dupla fita e receptores específicos que vão reconhecer o LPS, que é o lipopolissacarídeo lá que está lá na estrutura das bactérias gram-negativas. E os DAMPs, bem parecido com PAMP, são já os padrões moleculares associados ao dano. Por isso que muda apenas uma letrinha aqui, em vez de ser associada ao patógeno, é associada ao dano. O sistema inato ele vai reconhecer também, além dos patógenos, moléculas endógenas, ou seja, moléculas do hospedeiro, que são produzidas ou liberadas por células danificadas, ou que estão morrendo, células que está começando um processo de apoptose, ou célula que foi danificada. Então, elas vão expressar esses DAMPs, que são padrões moleculares associados ao dano. Geralmente, eles não são liberados pelas células em processo de morte por apoptose. Esse é um mecanismo diferente. Eles, em alguns casos, as moléculas endógenas produzidas por células sadias são liberadas quando ocorre o dano celular. Então, a célula foi danificada por um patógeno ou por uma lesão na célula direta, uma lesão química, queimadura, qualquer tipo de lesão na célula. Então, em resposta a isso, vão ser formados subconjuntos de DAMPs, né, de padrões de dano. E muitas vezes esses padrões eles recebem o nome de alarmina, porque é ele que vai dizer que aquela célula está danificada, então ela precisa ser reconhecida e fagocitada. Essa tabela aqui, pessoal, ela é muito interessante, porque ela mostra alguns exemplos, ela cita alguns exemplos de PAMPs e DAMPs.
Por exemplo, temos padrões moleculares que eles são ácidos nucleicos. Então, pode ser RNA, pode ser RNA de dupla fita, pode ser sítios de CpG. Esses RNAs, então, são expressos normalmente por vírus ou bactérias. Os PAMPs, eles também podem ser proteínas específicas, né, expressas por micro-organismos, como pilina, flagelina. Os lipídios de parede celular, eles também são PAMPs comuns, como o LPS, o ácido lipotecoico. E carboidratos, eles também podem ser PAMPs, como humananas, glucanas, que estão presentes em fungos e bactérias. Já os padrões associados ao danos, eles vão ser sinais de que aquela célula ali está danificada. Então, como por exemplo, as proteínas induzidas pelo estresse, as HSPs, as proteínas de choque térmico, cristais, como o uramato monossódico. Quando a matriz extracelular, né, da célula está proteoliticamente clivada, ela vai liberar peptídeos e proteoglicanos específicos que vão ser reconhecidos por elas, vão indicar que aquela célula está danificada. Proteínas nucleares, como estonas, tudo isso podem ser reconhecidos por receptores, dizendo que aquela célula precisa ser eliminada. Tem infecção. E também temos algumas moléculas de reconhecimento solúvel, ou seja, vão estar ali no citoplasma, que vão reconhecer os PAMPs e vão atuar. Entre elas estão as pentatraxinas, que estão no plasma, as colectinas, as ficocolinas, o sistema de complemento, que eu falo logo em seguida, e os anticorpos, que já faz parte da imunidade adquirida. Bom, essa imagem aqui, ela mostra a localização celular dos receptores de reconhecimento. Então, isso que eu já falei anteriormente na tabela, está resumido aqui em relação a alguns tipos de receptores, como o receptor do tipo TOL, né, esse TLR aqui, ele vai ser expresso por uma célula, por um fagócito, por exemplo. Tem os receptores do tipo lecitina também, que vai reconhecer polissacarídeo fúngico. Então, esses receptores eles vão reconhecer patógenos distintos, mas lembrando, com a especificidade limitada. A especificidade é direcionada à classe, a moléculas, a substâncias que esses patógenos expressam e são compartilhadas entre patógenos. Então, temos receptores também que estão no citosol, receptores que estão na membrana endossômica. Bom, reforçando, os receptores do sistema imune inato, eles são codificados por genes herdados, lá na linhagem germinativa, enquanto os genes codificadores dos receptores da imunidade adaptativa são gerados por recombinação somática de segmentos gênicos nos precursores do linfócito maduro, ou seja, o sistema imunidade inato vai ter uma gama de especificidade pequena, cerca de 100 receptores, e o adaptativo ele vai ter duas famílias de receptores, que são as imunoglobulinas e os receptores célula T, porém eles produzem milhões de variações que vai reconhecer um vasto número de. Já o sistema do complemento ele vai consistir em várias proteínas plasmáticas que trabalham em conjunto na opsonização de micro-organismos, marcando aqueles micro-organismos para serem fagocitados ou promovendo o recrutamento de fagócitos para o sítio da infecção ou até destruindo os micro-organismos diretamente. Bom, a ativação ela envolve essas três cascatas aqui, como vocês podem ver, a via clássica, a alternativa, a lecitina, que vai se diferenciar uma da outra através do que iniciou, ou um anticorpo, ou micro-organismo, ou lecitina. E um precursor ele vai ser modificado para se tornar uma protease ativa, e isso vai exercer funções efetoras, né, do sistema de complemento, como inflamação, opsonização e fagocitose, a C5A inflamação, tudo isso com o objetivo de destruir o patógeno.
uma das primeiras respostas do sistema imune inato, ela vai ocorrer através de citocinas pró-inflamatórias, que vai ser um evento decisivo para a resposta inflamatória aguda. E essas citocinas, elas têm algumas propriedades gerais em funções importantes. Primeiramente, elas são produzidas principalmente por macrófagos e células dendríticas teciduais, embora outros tipos celulares também a produzam, como, por exemplo, mastócitos, células endoteliais. A maioria tem ação parácrina, ou seja, elas vão atuar em tecidos próximos, e algumas também vão ter a função endócrina, que vai ser um efeito mais sistêmico, que vai acontecer em menor número, infecções mais graves. Elas induzem inflamação, inibem a replicação viral e promovem respostas de célula T e limitam a resposta. Aqui, pessoal, eu só trouxe algumas das principais citocinas pró-inflamatórias da imunidade inata. Temos diversas, só é importante que vocês saibam, não dá para decorar todas, né? Mas vocês têm que saber algumas das principais, como o TNF, temos o alfa e o beta, é produzido por macrófagos, células T, está envolvido na ativação da inflamação, da cascata de coagulação, ativação de neutrófilos, causa febre, atuando lá no hipotálamo, catabolismo e induz apoptose. A L1, lembro lá que eu falei da L1 beta, está envolvido na ativação também, causa febre também, contribui para a síntese de proteínas de fase aguda da inflamação lá no fígado, e também diferenciam as células T para um tipo T helper 17. As quimiocinas, elas atuam basicamente a função de quimiocinas. Vamos lá que eu falei lá no início de quimiotaxia? Então, as quimiocinas, elas vão ter o papel de atrair os leucócitos para o sítio da infecção. A IL-12, ela tem um importante papel de diferenciar as células T helper para o tipo 1, fazer a síntese, contribuir para a síntese de interferão gama também aumentar a atividade citotóxica. Os interferões estão completamente relacionados à resposta antiviral, inclusive eles contribuem para que a célula entre num estado antiviral, com a expressão aumentada do MHC de classe 1. E a IL-10 está relacionada principalmente à inibição de IL-12, né? A IL-10 ela tem um papel regulatório importante, mas pode atuar também como pró-inflamatório. E produz também coestimuladores e moléculas de MHC de classe 2. Bom, aqui algumas das ações locais e sistêmicas das citocinas na inflamação. Por exemplo, temos nas células endoteliais o TNF, como eu falei, quimiocinas, ajudando no aumento de moléculas de adesão, aumentando a permeabilidade para que as quimiocinas atuem atraindo fagócitos para o local da infecção, recrutando leucócitos, ativando outras células. Já o efeito protetor sistêmico, temos o TNF, L1 e L6, atuando lá no hipotálamo para causar a febre, que é um mecanismo de defesa do nosso sistema, né, para ajudar a eliminar aquela infecção. Temos as citocinas agindo no fígado para estimular a produção de proteínas de fase aguda, outras atuando na medula óssea para produzir mais leucócitos, né? Se tem uma infecção, precisa que se produzam mais leucócitos. Também o TNF, por exemplo, ele atua também no coração, diminuindo o débito cardíaco. Em células endoteliais, ele aumenta a permeabilidade e pode contribuir para a formação de trombos, o que não é muito legal, mas é um efeito da inflamação. E também atua o TNF em outros tecidos, como no músculo esquelético, aumentando a resistência. E eu finalizo, pessoal, falando do interferon. É uma citocina bem importante, como eu falei, ela está associada ao estado antiviral. Bem, quando o interferon ele se liga ao seu receptor na célula, o que é que ele vai fazer? Ele vai inibir de diversas formas que o vírus, que é um patógeno intracelular, continue exercendo suas funções. Então, ele vai inibir
a síntese da proteína viral, ele vai degradar o RNA viral, vai inibir a expressão genética viral e a montagem do vírus. Então, tudo isso vai fazer com que o vírus ele não continue exercendo sua função na célula e essa célula depois seja destruída. E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Sei que o conteúdo é bem extenso e olha que não deu para abordar tudo. Nos encontramos na aula 5 agora. Obrigada.